Bom dia. Vamos dar início à reunião de hoje. Estamos no 30º dia de janeiro de 2013 e vamos ler a mensagem A Grande Pergunta, mensagem de número 47 do livro Caminho, Verdade e Vida. Conforme registrou Lucas no capítulo 6, versículo 46, Jesus perguntou: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" E o comentário de Emmanuel, através de Chico Xavier, é o seguinte: de lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. E a recomendação de Jesus na questão é: por que dizes Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu peço, o que eu faço, o que eu digo? Essa questão muitas vezes não passa, para usar um termo muito na moda, não passa de uma questão de foco. Nós nos focamos às vezes e com muita frequência em pontos ou em ângulos equivocados. Eu me lembro de meu pai, quando ele ainda administrava uma das suas empresas, uma das suas lojas, e na época ele tinha 8 filiais no Brasil. E um dia ele, precisando fazer com que aquela empresa andasse de uma forma mais organizada, ele contratou o que na época se chamava de um organizador de empresas. E esse organizador veio, depois que tudo acertou, no primeiro dia que ele chegou, no final do expediente, para juntos analisarmos como era que a empresa andava. Quando entramos no escritório do meu pai, ele estava lá conferindo um caixa do dia daquela loja e contando cheques, dinheiros, inclusive arrumando dinheiro cabeça com cabeça. E aquele organizador olhou para ele, esperou, quando ele terminou, disse: "O senhor estava fazendo o quê?" Ele disse: "Claro, eu estava conferindo o caixa da empresa." Ele disse: "Da empresa ou dessa loja?" O papai já tomou o primeiro susto, que até então para ele a empresa era aquela loja. Ele disse: "Não, é dessa loja." Ele disse: "Todos os dias, todas as suas filiais mandam para o senhor o caixa para o senhor conferir?" Ele disse: "Não, eu só confiro desta." E ele soltou uma segunda pergunta pesada: "Então quer dizer que nos outros o senhor confia, mas nos seus funcionários da sua loja o senhor não confia?" Ele disse: "Não, eu confio sim, é porque eu gosto de fazer o caixa."
Ele disse, mas por que o senhor gosta de fazer o caixa? Ele disse, não, porque eu gosto de ter essa sensação de manusear o que entrou no caixa. Ele disse, está ótimo, está muito bom. E ele falou dos outros aspectos e foi embora. No dia seguinte, no final do expediente, quando ele entrou no escritório, chamou todo mundo, e o papai estava lá terminando de conferir o caixa, ele trouxe um saco parecia um saco de pão, desse saco de papel que nós usualmente pegamos quando compramos pão. E ele chegou no birô do papai e disse assim, tome, está aqui. E papai olhou para aquilo e disse, o que é? Disse, não, é para o senhor se divertir um pouco. E quando ele abriu o saco, tinha um monte de dinheiro, mas tudo dinheiro bem miúdo. E tudo espalhado, tudo atrapalhado. Ele disse, mas que dinheiro é esse? Ele disse, não, é porque ontem o senhor disse que gostava muito, não era de pegar em dinheiro. Então aqui agora eu trouxe uma boa diversão para o senhor. Em vez de o senhor ficar conferindo o caixa, o senhor vai arrumar esse dinheiro aí, que pelo menos o senhor vai ficar feliz. Obviamente meu pai ficou muito chateado com aquilo. Mas em cima da chateação tinha uma grande lição. E a grande lição terminou numa frase dele para o papai, dizendo algo mais ou menos assim: enquanto o senhor está gastando seu tempo se preocupando com um caixa de uma loja sua, a sua empresa toda está esperando que o senhor se preocupe com o todo da empresa. O senhor está totalmente fora de foco. Obviamente, quem nunca tinha ouvido esse tipo de repreensão, o papai ficou querendo mandar o sujeito ir embora, quis ficar nervoso, mas depois de um tempo ele aprendeu que realmente aquele organizador tinha total razão. Por que é que nós focamos a coisa pequena quando nós temos a coisa grande pedindo a nossa atenção? De certa forma era o que Jesus dizia: por que me chamas Senhor, Senhor? Ou seja, é a coisa pequena. Ficar dizendo Senhor, Senhor é pequeno. E nos esquecemos da parte grande, que é seguir o Senhor. Quantas coisas nós fazemos na vida por conta disso? Muitas vezes, como casais, nós brigamos porque alguém deixou uma xícara suja e poderia muito bem ter colocado a pia. Realmente poderia, mas não colocou. Não colocou por força do hábito, não colocou porque não teve tempo, não colocou porque saiu apressado, não colocou por algum motivo. Mas é muito pequeno dentro da vida de um casal alguém esquecer de colocar a xícara suja na pia e disso se fazer um inferno na vida entre os dois. Mas a gente faz o inferno por conta da xícara que ficou suja à mesa. Quantas e quantas vezes nós perdemos um emprego porque não tivemos a paciência de ouvir o argumento, seja do cliente, do chefe ou do subordinado, apenas de ouvir o argumento até o final. A gente não escuta até o final. Quando a pessoa começa a falar, a gente já deduz e já se fecha, como se a gente tivesse tampões auditivos, que a pessoa pode falar o que quiser e a gente não escuta mais. E não escutando mais, obrigatoriamente estaremos totalmente fora do contexto que está sendo analisado. Ou seja, estamos ficando presos ao Senhor, Senhor, e nos esquecendo da essência, que é fazer o que o Senhor nos pede. Estou trazendo essas colocações assim de uma forma extremamente pessoais, extremamente locais e pequenas, porque muitas vezes também nós imaginamos que o Evangelho só trata das coisas divinas, que foi exatamente o início da abordagem do Espírito Emmanuel. Muitas pessoas acreditam que só depois de morrer é que poderão ver Jesus. Tem outros que acreditam que Jesus só vai aparecer daqui a milênios. Outros dizem que Jesus jamais voltará. Mas dentro do verbo dele mesmo, ele nunca esteve longe de nós. Porque quando ele conceituou que nós éramos ovelhas, e ele disse que o bom pastor jamais deixa perder uma só de suas ovelhas, e se ele no mesmo verbo se colocou como pastor, então ele está conosco o tempo todo. Por que não vemos, por que não sentimos, por que não o percebemos? Exatamente porque estamos focados nas coisas pequenas. A gente está muito mais preocupado com o número da ficha, por exemplo, do que com a qualidade do atendimento que a gente pode receber. Sem querer pontuar em cima absolutamente de ninguém, mas para que a gente não fale só em hipóteses, aqui mesmo no Leão, tem pessoas que ficam, não, mas hoje eu peguei a ficha 32, a 32 eu vou demorar muito. Quando eu chegar lá eu já não vou ter mais paciência, se eu soubesse eu não tinha vindo.
E em vez de ficar pensando no Evangelho, ouvindo a mensagem, vendo pessoas com muito mais dificuldades do que nós sendo atendidas, a gente fica brigando. E briga, e briga, e briga. Quando chega na hora do passe, aí diz assim: olha, vamos agora fazer uma prece. E interiormente a gente diz: eu vou fazer uma prece, mas com pressa. E aí vem o passe começa a demorar, por uma necessidade mesmo da pessoa. A pessoa até isso vai reclamar: nossa, até esse trem hoje está comprido demais. Quem é que está tendo prejuízo nessa história toda? É quem está focado no pequeno. Porque se eu me esquecer do número da minha ficha e pensar eu vou ser beneficiado, muda completamente o contexto em que eu vou me colocar. Algumas pessoas, acredito que a maioria saiba que Dona Dagmar não está vindo aqui por conta de um acidente que aconteceu com ela há um mês. Ela teve 2 fraturas no braço e uma fratura no pulso. E como ela teve que ficar muito tempo deitada, ela agora que está começando a andar e muito vagamente, então para ela vir aqui é um pouco sacrificial. Mas num dia que ela estava com muitas dores e estava chorando, calada, ela parada e as lágrimas estavam descendo, por conta de muitas dores, num dado momento, ela, como qualquer ser humano, disse assim: mas meu Deus, por que tanta dor? Por que eu tenho que sofrer tudo isso? E apesar de que ela não disse, não expressou isso num tom de revolta, intimamente era um tom de inconformação. Mas por que eu estou passando por isso? Não é justo. 2 dias depois, alguém a colocou numa cadeira de rodas e levou até o refeitório para tomar café. Quando ela voltou de novo para casa, ela disse: como eu sou injusta com Deus. Eu lido com pessoas aqui que estão muito piores do que eu. Eu lido com pessoas aqui que de manhã acordam, tomam café, dormem numa cadeira, ficam ali até a hora do almoço, depois vão para um sofá, não querem falar com ninguém, não recebem visita de ninguém, não acontece nada na vida dessas pessoas. De noite tomam café e voltam e vão se deitar. E de manhã às vezes reclamam que não conseguiram dormir, e aí passam o dia todinho dormindo. Outras só conseguem andar se alguém empurrar uma cadeira de rodas, e outras nem sequer saem mais do quarto. E eu estou reclamando do quê? Eu tenho os meus filhos vindo me visitar 24 horas por dia, eu tenho filhos ficando comigo o tempo todo, ou seja, estou focando errado. Ela estava focada apenas na dor que sentia, e estava deixando de perceber todos os exemplos de grandiosidade que tem ao redor. Não é um discurso do tipo: agradeça porque está sofrendo, mas é um discurso do tipo: apesar de eu estar sofrendo, eu ainda estou melhor do que muitas pessoas e, portanto, devo agradecer por estar melhor, não por estar doendo. Quando Jesus nos convida para que não fiquemos apenas no Senhor, Senhor, mas que nós o sigamos de fato, Ele está convidando, não é para a gente viver dentro de uma igreja de joelhos, ou em pé, ou de ponta cabeça, ou indo para muro de lamentação, sem fazer nenhum desdém da crença de ninguém. Mas na realidade, Jesus está pedindo é que nós sejamos ativos, proativos, dentro das 24 horas do nosso dia. Ninguém precisa ficar saindo com a placa no meio da testa dizendo: eu sou espírita. Ou então, como alguns supermercados usam, colocar no verso da camiseta: posso ajudar? Nós não precisamos perguntar a ninguém se podemos ajudar, porque ainda que não tenha ninguém, nós podemos nos ajudar, pensando melhor, refletindo melhor, sendo melhores. Quem de nós não pode ser melhor? Todos nós podemos ser melhores. E ainda dentro do contexto da proposta de Emmanuel, no seu comentário, quando ele diz que nós temos bênçãos o tempo inteiro, mas é claro, na hora que a gente acorda, quem pensa na conta de luz no final do mês, diz assim: oba, agora eu vou ter das 5 da manhã pelo menos às 6 da tarde sem precisar gastar energia para iluminar minha casa. Mas tem gente que prefere dizer: o sol está tão forte que eu vou fechar todas as janelas e acender a lâmpada. Por que nós perdemos o foco tão fácil? Por que nós precisamos necessariamente viver dessa maneira? Os motivos de nossas alegrias, o motivo de nossas felicidades, o motivo do nosso prazer está exatamente 24 horas por dia à nossa disposição.
Eu posso não ter o prazer do momento que eu esteja querendo naquele momento, mas eu tenho um outro mundo de prazeres naquele momento que eu posso aproveitá-los todos. Por que eu não foco nisso? Quando Jesus pediu para nós dizermos Senhor, Senhor e fazer o que Ele pede, Jesus não nos pediu sacrifícios. Nós é que colocamos na nossa cabeça, seja por informações muito antigas, seja por atavismos mesmos que nós trazemos ao longo das encarnações, nós temos um atavismo de que tudo que é religioso é pesado. E isso dificulta. Da mesma maneira como que para a maioria da população, matemática é uma matéria muito difícil. E na realidade, matemática nunca foi difícil. Tanto que tem pessoas que não sabem assinar o nome, às vezes até tem dificuldade porque treme o dedo na hora de carimbar para se identificar, mas entende de matemática. Matemática é uma ciência natural. Da mesma maneira como o Evangelho de Jesus é o conjunto das leis naturais à disposição da felicidade do homem. Mas nós preferimos assumir o Evangelho como um livro que fica nos policiando. O Evangelho não policia absolutamente ninguém. O Evangelho mostra rumos, diz que não é ficar repetindo as suas palavras, os seus versículos, nem muito menos o Senhor, Senhor, mas fazendo disso uma constância diária. Mas nós não temos coragem de viver o Senhor, Senhor. Por quê? Porque na hora que a gente vai fazer alguma coisa que por algum motivo alguém acha que está errado, a gente já começa a se condenar. E na hora que a gente se condena, a gente se afasta do Evangelho. E na hora que se afasta do Evangelho, o Senhor, Senhor perde todo sentido. Por que é que nós não somos mais íntegros na hora de pensarmos o Evangelho? E não é íntegro com Jesus, nem com Deus, nem com os Espíritos, não. Íntegros conosco mesmos. Por que é que nós não reconhecemos as nossas limitações e simplesmente as enfrentamos? Vamos perder algumas? Vamos. Mas se nós não enfrentarmos, vamos perder todas. É aí onde não está a vantagem. Por que nós não melhoramos o nosso foco? Por que não somos pessoas que temos uma visão mais objetiva em favor da nossa própria vida? Nem Jesus, nem nenhuma religião séria condena que nós busquemos o melhor para nós. O que elas fazem é nos mostrar o que vem a ser o melhor para cada um. Porque muitas vezes nós estamos desfocados entre o que é o melhor e o que é o pior. Mas na hora que nós começarmos a observar diferente, Senhor, Senhor, eu vou fazer o que tu queres, nós veremos que é bem mais simples. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vós sois o sal da terra. Quantas propostas grandiosas Jesus deixou, sem dizer que nós fizéssemos ou deixássemos de fazer, apenas que nós tenhamos consciência do que somos. Se você é sal numa determinada hora, se proponha a fazer a função do sal, só isso, nem mais nem menos. Não queira como sal adoçar nada. O problema é que como sal nós queremos ficar transformando em mel, e aí fica difícil. Na hora que você quiser se transformar em mel, vá pegar uma cana de açúcar, moa e providencie. Ou não quer moer a cana, pegue açúcar já pronta, ponha no fogo que se transforma em mel. Mas não quer nenhum processo industrial, procura ter um enxame de abelhas que ali tem mel. Nós temos mel em todo lugar, como temos sal em todo lugar. Mas nós nos focamos de maneira equivocada. Ontem no nosso estudo, para concluir, nós lembrávamos uma assertiva do Espírito Bezerra de Menezes, que diz, e isso eu já disse aqui outras vezes, que ele nos diz com total propriedade: o mundo tem muito mais pessoas ignorantes do que más. E é verdade. Muito do que nós deixamos de fazer de bom é por pura ignorância. E essa ignorância vem de apenas ficarmos repetindo Senhor, Senhor. Porque na hora que nós fizermos querendo segui-lo, nós deixaremos muito da ignorância de lado e o pouco de maldade que tem será superado. Mas nós criamos emblemas difíceis para a nossa própria vida. Perdoar é muito difícil. É lógico, enquanto você pensar assim vai ser muito difícil. Ah, essa situação eu não abro mão. Enquanto você disser isso vai ficar muito complicado. Ah, eu chegar um dia a realizar o meu sonho, seja sonho de consumo, seja sonho de realização, seja sonho familiar, sonho profissional, enquanto você achar
que vai ser muito difícil, porque este é o seu foco. Mas no momento em que eu disser, é possível, eu mereço, eu consigo, eu vou, aí a gente consegue. Seja o que for, nada nos é interdito nesta vida. A única coisa que nós deveríamos interditar são as ideias negativas, os focos desfocados em que nos metemos. Se fizermos isso, nós poderemos até dizer, Senhor, Senhor. E isso nem fará diferença, porque Ele saberá que nós o estamos e o estaremos seguindo, que é a parte mais importante. Sábado agora, nós já estaremos com um Vansan aqui em Natal. Na realidade, ele chega na quinta-feira à noite. E o Carlos Albertin, não sei nem onde ele está por aí, lá no fundão. O Carlos Albertin, inclusive, andou contactando alguns centros espíritas se alguém queria fazer uma parceria para contar com a participação do Vansan. Se por acaso alguma instituição quiser, no sábado ou na sexta-feira à noite, converse com o Carlos Albertin que teríamos como colocá-lo. Se não, e aqui é onde está o aviso mais importante, domingo será o nosso Café Cultural, o primeiro de 2013 com o Vansan. Então domingo nós estaremos aqui com o Vansan a partir das 8 horas da manhã, o café até 9h20, de 9h30 ao meio-dia com o Vansan. E no domingo à tarde, a partir das 4 da tarde, ele também fará a palestra aqui no Leão. As senhas de participação do Vansan até amanhã custa R$18 e a partir de sexta, sábado e domingo, aí R$20. As senhas que na lanchonete tem com Fernando e Tânia ali na mesa. Vamos agora nos livrar dos pesos e sobrepesos físicos para a gente depois conseguir se livrar dos pesos e sobrepesos psíquicos e emocionais. Vamos ficar bem relaxados, bem tranquilos. Vamos acreditar que nós estamos aqui agora. Porque às vezes a gente pensa que está num lugar e nem está, mas nós estamos aqui, e é bom que a gente esteja aqui. Depois da prece, confirmando as fases das pessoas do filho, e a outra gente carregando e Então vamos ficar neste nosso ambiente. A nossa casa é a casa onde nós estamos. Então, se nós estamos no nosso corpo, o nosso corpo é a nossa casa. Mas se nós e o nosso corpo estamos aqui, neste momento aqui é a nossa casa. E nada melhor do que nós estarmos onde estamos, corpo e alma. Então, a primeira coisa, nós pensemos em nós mesmos. Nos lembremos que nós estamos aqui. E procuremos estar aqui neste ambiente de forma plena, integral, completa, total. Estejamos aqui totalmente conscientes de que para aqui viemos para buscar algo bom. E se cada um de nós veio buscar algo bom, tenhamos certeza, este algo bom está aqui. E olha que coisa fantástica que Deus nos proporciona. Nós trouxemos o nosso corpo para este ambiente porque viemos buscar coisas boas que sabemos que aqui tem. E essas coisas boas aqui estão. Só resta, portanto, nós buscarmos definitivamente essa coisa boa, introjetarmos este algo bom em nós, deixarmos-nos invadir por tudo isso de bom que viemos buscar. Nenhum de nós aqui está porque foi constrangido por alguém a nos trazer à força. Nós estamos aqui porque nós mesmos viemos buscar coisas boas. E são coisas boas, são coisas esplendorosas que nos aguardam. Deus, na sua bondade infinita, nos colocou neste momento, todos aqui reunidos, porque todos nós temos anseios muito parecidos. Nós temos os anseios de buscar tudo isto de bom, como também temos o anseio de que todos estejamos bem. O mundo espiritual, através dos nossos anjos de guarda, através dos nossos protetores, dos nossos guias espirituais, eles também estão aqui conosco nesse instante, vibrando harmonia, vibrando paz.
torcendo para que todos nós nos encontremos e encontremos o que viemos buscar. É muito importante sabermos aproveitar as bênçãos que nos chegam. E vamos aproveitar essas bênçãos iniciando com uma respiração muito profunda. Enchamos todo o nosso pulmão, principalmente a parte inferior de ar. Inspiremos com total vigor e mantenhamos um pouco este ar dentro de nós, como quem diz: Senhor, essas bênçãos me alcançarão de fora para dentro e de dentro para fora. Quantas bênçãos podemos receber do céu na nossa respiração? Quantas bênçãos circulam em nosso mundo com a nossa pulsação? Quantas bênçãos estão estabelecidas em nós através do nosso pensamento? E como o pensamento é esta fonte de segurança para os nossos bens, pensemos no bem, pensemos em Jesus, pensemos na melhor figura que nós pudermos imaginar neste instante. Seja uma figura abstrata, de uma paisagem, de um objeto, seja a figura simpática de um ente querido que já foi, seja a figura memorável de alguém que nós amamos muito e que esteja perto ou que esteja distante. Pensemos com alegria, não tenhamos vergonha nem temor se por acaso, pensando em tudo isso que é belo, sentirmos que as nossas faces começam a sorrir. Deixemos que a nossa expressão traduza um estado de alegria, para que o estado de alegria evolua e cresça até um estado de felicidade. Fazendo este exercício de respiração e de pensamento nobre, alegre e positivo, os nossos magnetizadores projetam sobre nós fluidos vitais, fluidos que fortalecem o nosso corpo, o nosso ânimo, a nossa predisposição a estarmos melhores. E agora, quando fizermos uma grande inspiração neste instante, absorvamos pelo nosso sistema respiratório e por todos os nossos poros este conjunto de energias vitais humano-espirituais que aqui estão. Absorvamos essas energias com total sabedoria. Sabedoria é o amor e a consciência com que fazemos qualquer atitude. Deixemos que todas as bênçãos invadam o universo de nossas almas. Deixemos que cada molécula, cada partícula do nosso corpo seja envolvida nesse conjunto de bênçãos de luz e de harmonia que nos envolve. Inspiremos mais uma vez, buscando absorver toda esta energia positiva, tranquila, harmoniosa, uma energia que em nenhuma circunstância nos fará qualquer mal. Absorvamos essa energia que tem todo o poder do bem para nos envolver. Absorvamos os benefícios que viemos buscar neste primeiro momento. São muitos os fluidos, são muitas as bênçãos deixadas para cada um de nós. Muitas dessas energias permanecerão no nosso ambiente. E enquanto os nossos magnetizadores vão agora fazer a magnetização de nossas áreas, nós vamos continuando a absorver estas energias, estes fluidos, fazendo uma oração sincera no íntimo de nossa alma, agradecendo a Deus, louvando a vida, pedindo proteção e saúde, envolvendo-nos nesta harmonia, para que fiquemos em harmonia conosco e com o universo. Fiquemos em silêncio, em oração, e inspirando e respirando tranquila e normalmente, para absorvermos de uma forma positiva todas essas bênçãos que aqui estão para todos nós, que assim seja.